A paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Vocês estão lendo a palavra de Deus? Aleluia. Vamos dar uma resumida agora no livro de Mateus, capítulo 3. Vamos dar continuidade à nossa leitura. Amém? Lembrando que isso aqui é um resumo e não substitui a sua leitura bíblica. Amém, irmãos? Cada um é necessário ter a sua leitura bíblica para ter mais e mais entendimento da palavra de Deus. Capítulo 3 do livro de Mateus, versículo 1 vem dizendo assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Entendemos que João apareceu ali em um lugar, no deserto, e pregando ainda por cima. Quando Deus manda, irmãos, alguém para algum lugar, é com certeza para um propósito. Você não vai para algum lugar sem antes Deus ter ali um propósito para você, uma finalidade. Temos que entender e buscar ter em nossa mente o que? Existe o tempo certo, o momento certo para todas as coisas. Eclesiastes 3, versículo 1 vem dizendo: Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A própria palavra, ela testifica que há tempo para tudo. Então não devemos nos apressar e se sempre pedir confirmação a Deus em tudo que nós fizermos. Lembra do que eu sempre falo? Seja na igreja, seja aqui, tudo é busca. Está com dúvida de algo? Busca. Está com dúvida se fica ou se vai? Busca. Porque aquele que busca, encontra. E a persistência, muitas das vezes, vai trazer a resposta. E existe um tempo exato, então, para tudo. Por Deus, todos nós já estariam, por exemplo, sendo usados com grande poder e manifestações de sinais, prodígios e maravilhas, né? O Senhor Jesus disse que faria as obras ainda maiores que eles, lá em João 14, versículo 12. E olha só os sinais que Jesus fez. Andou sobre as águas, curou enfermos, ordenou a figueira que se secasse, e etc. Aí vem logo depois os discípulos. Se vocês repararem, alguns dos seus discípulos fizeram sinais que nem o próprio Senhor Jesus fez. Não está escrito na Bíblia. Por quê? Para que se cumprisse o que ele falou. Vocês farão sinais, e esses sinais farão ainda maiores. Ou seja, por exemplo, Pedro passava e onde havia enfermos, a sua sombra, aonde ela tocava, essa pessoa era curada. O apóstolo Paulo, por exemplo, pegou um pedaço da sua roupa e mandou esse pedaço de roupa em viagem para curar enfermo. Então vemos aí a manifestação do poder de Deus e o cumprimento da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: vocês farão sinais maiores do que este. Temos que lembrar que não há limites para o poder de Deus. Não há limitações para o manifestar do poder de Deus. Não há barreiras que possam impedir que as coisas aconteçam. Porque Jesus falou assim: tudo que pedires em meu nome, crendo recebereis, para que o Pai seja glorificado no Filho também. Veja só, Jesus falou tudo. Ele não falou uma coisa ou outra, ele falou tudo. Isso é muito forte, porque muitas pessoas desacreditam quando, por exemplo, alguns dão alguns tipos de testemunho e, por exemplo, eu nunca ouvi isso. Essa pessoa está de brincadeira. Não, irmãos, não duvidem, porque quando um sinal acontece da parte de Deus, creia e tenha certeza que é o Espírito Santo que está ali no meio de tudo, porque é por meio deles, até mesmo os dons são manifestados. E quando os fariseus duvidaram e começaram a blasfemar, eles duvidaram a ponto de blasfemar contra o Espírito Santo, e acabaram ficando sem perdão. Por isso é o perigo. Muitas pessoas têm dons, temos que ter isso em mente. Muitas pessoas têm dons
mas nem todas estão certas. Por quê? O próprio Senhor Jesus disse que naquele dia muitos virão e dirão: Senhor, não fizemos sinais? Não curamos enfermos? Não expulsamos muitos demônios em teu nome? E Jesus vai e replica e responde: sim, mas afastem-se de mim, porque vocês praticaram a iniquidade. Ou seja, qual é a conclusão disso? Vocês fizeram todos esses sinais em meu nome, porque o meu nome tem poder, mas praticaram o mal, fizeram aquilo que desagrada o meu Pai. Versículo 2, João Batista está pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O João Batista chega no deserto e pregando alguma coisa. Pregando o quê? O arrependimento. A palavra nos ensina que a pregação que deve ser feita, aquela em primeiro lugar, deve ser feita e é o arrependimento. Ou a remissão. Remissão quer dizer perdão. Lucas 24 vem falando que assim está escrito que convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia viesse a ressuscitar dentre os mortos, e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão, ou seja, o perdão ou absolvição também dos pecados, né? Em todas as nações, começando por Jerusalém. Vejam bem que Jesus ensinou isso: buscar primeiro o quê? O reino dos céus e a sua justiça. A justiça de Deus quer dizer o quê? A prática dos mandamentos. E um dos mandamentos para nós é o quê? Levar a palavra de Deus. Mas lembrando, levar a palavra no momento certo, quando Deus quiser, quando Deus mandar e quando você também estiver preparado. Existe tudo um preparo. A apresentação não vem antes da preparação. Deus não te usa para te capacitar, mas Ele te capacita primeiro para poder te usar. Entenderam? Então, Jesus começou também pregando. Mateus 4, Jesus vem falando: arrependei-vos, porque é chegar no reino dos céus. A mesma coisa que João Batista. O que é arrependimento? É a mudança. É o se afastar dos maus caminhos, daquilo que desagrada a Deus, para entrar nos caminhos bons. E qual é o caminhos bons? As bem-aventuranças. Os caminhos do quê? De gerar bons frutos, frutos do Espírito Santo. Crônicas 7 vem falando: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar também dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Percebam que, por Senhor perdoar, por Senhor falar que vai chegar a perdoar dos pecados, ainda curar a terra dessa pessoa, ou seja, a vida, né? A terra que é a vida da pessoa. Primeiro a pessoa tem que se humilhar, vai ter que orar, vai ter que buscar a face do Senhor, vai ter que se afastar dos maus caminhos. Então, como resposta, o Senhor ouvir e perdoar o pecado dessa pessoa. E aí começar a transformação. Pedro também, na sua primeira pregação em Atos 2, vem falando assim: arrependei-vos cada um de vós, para que seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É muito forte, irmãos. É muito forte. Vamos dar uma pulada agora para o versículo 9. João Batista vem falando assim: não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras pode suscitar filhos de Abraão. Então aqui, na verdade, é um alerta também para os nossos dias. Um alerta sobre o perigo do orgulho. João Batista confrontou ali muitos porque se achavam melhores, porque gabavam-se dizendo: eu sou filho de Abraão. Aí João Batista está falando assim: não fique se gabando, por exemplo, que você é pastor, que você é presbítero, que você é profeta, que você fala em línguas, ou que você tem um chamado, por exemplo, que você é bispo, Não, porque Deus pode fazer isso de qualquer um. O arrependimento é para todos. Praticamente é isso que Jesus está dizendo. Jesus não, João Batista. E quando na verdade as pessoas são orgulhosas, ela se coloca acima de outras pessoas. Isso impede até mesmo de ver as próprias falhas e consequentemente de se arrepender. Por quê?
Existe a humildade e o contrário da humildade, que é a soberba. A humildade é uma porta que abre chaves e a soberba fecha. A humildade abre portas que os soberbos fecharam. Capítulo 3, versículo 10 agora. E diz assim a palavra de Deus. E também, agora, está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade vos digo, que vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja as sandálias dos pés eu não sou digno nem de levar. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e guardará no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo, que nunca se apagará. Aqui terminamos, aleluia, a palavra de Deus. Mais uma vez, o João Batista vem falando aqui sobre arrependimento. O batismo dele era para o arrependimento. E Jesus estava vindo para nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Isso se cumpriu em Atos 2. E também vem falando sobre o juízo, ou seja, o resultado das obras. Por exemplo, o machado está ali próximo à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Esse fogo aqui é o fogo do inferno, irmãos. E a árvore somos nós. Então todo aquele que não produz bom fruto é cortado. Versículo 12, ele vem ainda intensificando esta palavra sobre cortar, né? Sobre eliminar ou excluir. Por exemplo, ele tem na sua mão a sua pá. Olha só, ele limpará a sua eira e recolherá, ou seja, guardará no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Irmão, a palha aqui é o joio. O João Batista, na nossa linguagem, está dizendo, ele tem na sua mão uma pá e vai guardar no seu celeiro. O celeiro é o quê? É o reino dos céus, no paraíso. Ele vai guardará no seu celeiro o seu trigo e queimará a palha, o trigo, com fogo que nunca se apaga. Aonde é o lugar onde tem um fogo que nunca se apaga, irmãos? Com certeza é o inferno. Daí a importância de nós sabermos a separação do joio e do trigo. Viemos procurar a ser trigo, para que o Senhor venha nos guardar. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Glória a Jesus.